mais uma questão de reflexão, mas puxando mesmo, assim, algumas coisas que são elementares e essenciais dentro desse contexto de história da psiquiatria, e principalmente fazer um resgate de por que é que nós temos uma determinada situação de política de saúde mental hoje em dia, e de visão sobre doença mental na atualidade, que está, assim, afundando, né, descendo ladeira abaixo. Tá? Então é esse ponto que eu quero colocar mais forte para vocês. Então, para começar, eu queria começar assim dizendo que a psiquiatria, a sua história, está sempre ligada a uma palavra muito forte e pesada, que se chama sofrimento. Tá? Sofrimento, controle da população, controles de comportamentos, controles de atitudes, dentro de um contexto de separação daquilo que a gente chama de normalidade e não anormalidade. Né? A gente faz um resgate dessa história quando a gente pensa assim, o que é uma loucura? Porque toda a questão da psiquiatria foi construída dentro do contexto da loucura. Na verdade, o conceito de saúde mental, de doença mental, desculpa, quando ele surgiu para explicar por que um comportamento era fora do normal, numa tentativa de normalizar ou de regular esse comportamento. Então, quando a gente parte do pressuposto de que, para a história da psiquiatria, loucura é sinônimo de doença mental, tá? O que a gente tem? A gente tem que sempre, né, toda a história humana, teve alguém que saiu fora da normalidade, isso não é verdade? O pessoal da enfermagem que sabe dessa historinha. Quando a gente pega lá numa tribo extremamente primitiva, vamos pensar no tempo das cavernas, o que seria uma pessoa fora do normal? O que seria um louco? Vamos fazer um exemplo aqui, seria um homem das cavernas vegano? O que ia acontecer com um indivíduo desse? O indivíduo desse ia acabar sendo morto, ele acabava morrendo, porque ele não conseguia fazer a função básica social daquele determinado período da história, daquele local, que era sobrevivência, caçar e procriar. Tá? Sobreviver. Tá? Então, assim, quando a gente parte desse pressuposto de que loucura tem relação com doença mental, a gente cai num conceito de que loucura depende do local e depende da época. Porque determinado comportamento que acontece num local, ele pode ser considerado loucura num tempo, e alguns anos depois não. Da mesma maneira que algumas doenças não eram consideradas doenças há pouco tempo atrás, e outras são consideradas doenças hoje. Né? Umas caem, assim, descrédito, outras começam em crédito. E é muito interessante que a construção do conhecimento psiquiátrico e de toda a terapêutica, ela está alicerçada a reconhecimento de novas doenças, ou vamos dizer assim, de novos formatos de comportamentos loucos. Tá? Então, quando a gente parte disso, né, a loucura em si, ela teve durante toda a história mais antiga sempre uma conotação mágica, uma conotação religiosa, né, não teve nada, vamos dizer assim, que ligasse um comportamento diferente de um conceito de doença. Entretanto, Hipócrates fez essa primeira consideração, né, isso eu já contei para vocês em aula, para quem já ouviu, né, a ideia de que, dentro de um pensamento muito inteligente, que é óbvio, que funciona muito bem até hoje, né, um pensamento epidemiológico, de que ele pensava assim, o indivíduo que estava com diarreia, ou seja, ele estava com cólera, ele ficava melhor dentro de um ambiente limpo, arejado, tranquilo e calmo. E o indivíduo histérico, uma mulher histérica, também ficava melhor nesse mesmo ambiente. Logo, as duas coisas são doença. Então, partiu daí a primeira ideia, o primeiro conceito de que um comportamento anormal poderia ser uma doença. E esse conceito, na verdade, ele ficou muito guardado. E depois da Idade Média, que a medicina, de uma maneira geral, se apropriou dessa ideia para tentar explicar um conceito de exclusão. Né? Porque, como eu sempre deixei claro para vocês, a lógica da exclusão em massa, ela é uma coisa que veio da Idade Média para frente. Durante toda a Idade Média, durante toda a Antiguidade, o louco, de uma maneira geral, gente, entenda um louco, quando eu estou falando, é toda pessoa que tem um comportamento fora do esperado. Tá? Então, seria aquele que não quer trabalhar,
aquele que bebe, né, aquele que não consegue seguir aquela norma social daquele momento. Então, não é necessariamente um indivíduo esquizofrênico, não é necessariamente um indivíduo com transtorno bipolar, e sim aquele indivíduo que não consegue seguir aquela norma naquele exato momento, daquele momento social. Então, ok? É disso que a gente está chamando de louco, tá? Então, durante toda a antiguidade e durante toda a Idade Média, esses loucos, essas pessoas gozavam de uma certa liberdade para ir e vir, existir e coexistir. Lógico, sofriam muito, né? Sobreviviam por caridade, mas eles não eram sistematicamente excluídos. Com o advento da Revolução Industrial, com o inchaço de cidades e com a lógica industrial de produtividade, onde o indivíduo normal deveria ser um indivíduo que produzia, essas pessoas começaram a ficar à margem da sociedade, de uma quantidade muito grande que começou a incomodar. Tá? Então, esse incômodo começou, na verdade, possibilitou a ação social de pegar esses indivíduos e colocar eles num lugar específico, tá? Num lugar específico que seria, de primeira instância, os leprosários, que logo encheram e depois começaram a criar os manicômios especificamente para internar essas pessoas e excluí-las desse meio social. Tá? É aí que vem o ponto-chave da história da psiquiatria. A psiquiatria surgiu como uma ciência para justificar essa prática, mas essa prática já estava acontecendo. Tá? Então, todo aquele conceito que se alicerça a psiquiatria no início do século XVIII, de que loucura é uma doença mental, e a doença mental pode ter um tratamento, e esse tratamento pode existir uma cura, foi um discurso que era para alicerçar uma prática que já estava acontecendo. Entendam isso. Pegar pessoas que não são normais e colocá-las em ambientes de exclusão fora do convívio social da população geral era uma prática que já estava ocorrendo. Só que como não tinha mais uma explicação religiosa e precisava ter uma explicação racional, utilizou-se, resgatou-se esse conceito lá atrás do Hipócrates que eu falei para vocês e falaram assim, não, gente, esse pessoal é doente. Então a gente tem que tratar eles num ambiente especial, que seria o hospital. Né, que nessa época não tinha este nome de hospital, a gente gosta de chamar de manicômios mesmo. Tá? Nesse contexto, existiu uma figura chamada Philippe Pinel. Não sei se vocês já ouviram falar desse homem, né? Pelo menos o sobrenome dele é muito famoso, porque sempre falava assim, o cara tá Pinel. Né? Pinel, na verdade, é o sobrenome deste médico. Eu tenho uma gravura aqui que eu quero mostrar para vocês, só um pouquinho. Deixa eu encontrar ela aqui para não mostrar coisa errada. Essa aqui mesmo. Chegou? Chegou, Lelô? Sim. Tá, vamos lá. O que vocês estão vendo nesse quadro aí? Alguém fala. O pessoal que viu, escutou isso ontem não pode falar, porque daí não tem graça. Tá vendo pessoas moribundas jogadas no chão. Tem uma pessoa que tá parecendo que tá tendo um ataque ali no fundo. E o cara ali em cima parece estar mordendo o braço da mulher. Mordendo? Tá cheirando, olhando, não sei, tá com a cara próxima. Não. Não, né? Ele tá assim, tipo, parece que ele tá mexendo aqui na corrente, não? Não deu para ver a corrente. É mais ou menos isso, ó. Gente, isso daqui é o retrato básico do que seria, o que se tornaria aquilo que a gente chama de psiquiatria como ciência. Então, vamos pegar uns exemplos aqui. Quem que são os moribundos? Eles são moribundos ou eles são moribundas? É tudo mulher, né? Então, a gente começa pelo contexto principal de controle em relação à questão do feminino. A gente tem uma figura, quem que vocês imaginam que seria esse cara aqui? Um nobre? Na verdade, ele é o Pinel, porque esse aqui é um quadro sobre o Pinel. Tá? Esse é o grande problema que eu falo do Wikipédia. Quando a gente cata no Wikipédia e vai falar assim, digita Philippe Pinel,
Aí você vai encontrar lá assim, Philippe Pinel foi um psiquiatra francês que no século XVIII ele libertou as correntes no hospital de Bicêtre em Paris, se tornando o pai da psiquiatria, porque ele transformou os doentes, as pessoas loucas em doentes mentais. Ele elevou essa categoria de doentes mentais. Aí você vai achar que isso é tudo uma maravilha, né? Mas quando a gente para olhar, o que a gente percebe? Esse indivíduo que está representado aqui pelo Philippe Pinel, vocês podem ver que ele é maior do que todo mundo. Mesmo ele estando atrás. Ele é mais pomposo, ele é mais voluptuoso, ele é um indivíduo ali que chama a atenção por ser ali o dono, o detentor do saber, né? Aqui nós temos todas as mulheres, aqui a gente tem um indivíduo que está tentando soltá-la, vamos dizer assim, nessa questão emblemática, e a coisa principal que acontece nessa cena é essa daqui, ó. O que está acontecendo aqui? Beijando a mãozinha dele. Muito bem, a gente beija a mão de quem? Ah, do pessoal que é famoso, né? Famoso? Chique. Famosinho? Ser famosinho ou tem que ser famoso pra caramba? Né? Tipo assim, se você encontrar o Galvão Bueno no meio da rua, você vai beijar a mão dele? Não, certeza. Quase um santo, né, na verdade. A iconografia seria disso, né? Se você encontrar com o Papa, você provavelmente vai fazer isso, mesmo que você não for católico. Né? Então, essa questão da divindade, do saber tão potente que ele chega a ser divino em relação ao resto. Tá? É isso que estava representado ali. Né? Então, por isso que eu comecei essa história toda falando para vocês que a história da psiquiatria está baseada no controle e no poder. O mais louco da história do Pinel é que é o seguinte: ele, apesar de ter feito tudo isso, ele acreditava que a doença mental era um desvio de moral, né? E um desvio de moral precisa ser corrigido de qualquer custo. Então, assim, poderia usar qualquer maneira para corrigir isso, inclusive punições físicas graves. Então, assim, esse ato acabou abrindo a possibilidade de se testar e de se tentar coisas inimagináveis como lógica de tratamento. Então, por exemplo, colocar um indivíduo dentro de um caixão, fechar o caixão, afundar dentro da água. Aí ele parava afogado, tirava ele do caixão e reanimava. Tá? Começou-se a ideia de, por exemplo, o indivíduo pode estar delirando ou estar maníaco porque ele está com uma pressão intracraniana muito grande, então a gente vai lá e abre um buraco na cabeça dele, abre um buraco, tira uma tampinha e deixa aberto. Entendeu? Começaram a fazer, assim, várias experimentações e vários técnicas de tratamento, né, com o intuito de corrigir essa moral. Um dos mais interessantes era o tranquilizador, parecia uma cadeira de choque, aquelas de choque de matar as pessoas, sabe? De choque mesmo, de cadeia, lá dos Estados Unidos. A pessoa colocava ela sentada ali, colocava uma caixa preta na cabeça e um monte de gelo em cima dessa caixa preta, né? A ideia era de que se o indivíduo estava com uma vasodilatação, porque ele tinha sangue demais na cabeça, então vamos fazer vasoconstrição com gelo, porque daí vai diminuir o sangue, vai diminuir o delírio. Mas o que acontecia na prática? Imagina vocês aí, imagina você, Vitor, que estava participando, vou pegar você para Cristo agora. Imagina você, cara, loucaço, porque te internaram à força, só porque você não queria trabalhar e queria tomar umas cachaças na rua. Os caras vão lá e te internam à força, né? E aí é claro que você fica agitado, você não quer estar lá. Você fica super agitado. Aí o cara chega e prescreve para você, ó, você vai ficar nessa cadeira durante 3 horas todos os dias, durante 2 semanas. Essa é a sua prescrição. A hora que chega lá no meio da 2ª semana, você vai estar agitando? Provavelmente você não vai estar mais, porque você vai falar assim, nossa, quanto mais agitado eu fico aqui, parece que eles botam mais tempo, né? Então daí faz-se um cálculo estatístico e chega à conclusão de que, o uso do tranquilizador por 2 semanas em caso de agitação maníaca tem 78% de eficácia. Easy peasy. Né, pessoal? Estatística prova tudo. Tem alguém da estatística aqui? Eles me odeiam por causa disso. Né? Teve aquele cara que provou que
a produção do Cuca era responsável pela criminalidade na Bahia, né? Ele fez uma tese de doutorado zoando, e ele provou isso, gente. Tem um site que pega esses daí, um que dizia que quantos mais filmes do Nicolas Cage, menor quantidade de acidentes de helicóptero. Mas dependendo da sua intencionalidade, do jeito que você produz o teste, você prova o que você quiser. Você prova o que você quiser. Esse do Nicolas Cage eu não sabia não, cara. Faz sentido. Faz muito sentido. Bom, enfim, o que acontece? A gente tem aí, então, durante esse começo da história da psiquiatria, foi aí que ela se consolidou como ciência, entendeu? Então, durante toda a história aí, de 1700 e alguma coisa, até agora mesmo, até ontem, vamos dizer assim, até hoje, né? É sempre uma tentativa de controle de comportamento com base de alguma técnica que a gente nem sabe se funciona, né? Com o advento da medicação antipsicótica a partir de 1950, que a coisa tomou uma força e um fôlego fodido. Mas antes de chegar nisso, vamos voltar um pouquinho atrás, tá? A partir do século XVIII, então, a gente tem esse crescimento, essa expansão de manicômios, e as técnicas foram evoluindo, de maneiras diversas, de maneiras inimagináveis, né? Inclusive as cadeiras giratórias e tal. Isso aconteceu muito na Europa, aconteceu muito na Inglaterra, aconteceu um pouco nos Estados Unidos, não aconteceu no Brasil, tá? No Brasil foi especificamente o uso do ECT como punitivo e um ou outro pouco de lobotomia, tá? Lobotomia, vocês sabem o que é, né? É a destruição do lobo frontal. Seria a trepanação, né? Não, a trepanação é abrir o buraco. Tá. Lobotomia é pegar um picador de gelo, ergue a pálpebra, coloca aqui por debaixo da pálpebra e estraçalha e puxa de volta. Tá? E essa técnica, lá nos Estados Unidos, tinha um cara que fazia isso numa Kombi. Ele passava de cidade em cidade, parava a combinha na praça, assim, né? E falava assim: Friedman chegou, vamos lá, tragam seus esquizofrênicos aqui que nós vamos deixá-los bonzinhos. E aí o cara ficava o quê? Super bonzinho, porque ele ficava um vegetal, ele não brigava mais, não alucinava mais, não fazia, mas também não fazia mais nada. Né? Era só isso que ele fazia. Tá? Então, assim, é interessante a gente perceber que a cada ciclo histórico de poucos anos aparece uma técnica nova, e essa técnica nova chega com um boom, dizendo de, opa, agora nós achamos um negócio que vai funcionar. Né? E aí, depois de um certo tempo, eles percebem que esse negócio não funciona tão bem, esse negócio está fazendo mal. Só que ao mesmo tempo que daí eles começam a dar uma caída nisso, vem uma outra coisa nova com uma nova promessa. E esse ciclo, ele é um ciclo que se repete desde 1700 e pouco. Tá? Quando surgiu a clorpromazina em 1950, a propaganda dela era: chegou Amplictil, a lobotomia química. Aí embaixo estava escrito assim: agora você pode lobotomizar os seus pacientes sem o picador de gelo. Né? Então o que acontece? A gente tem aí uma quantidade de gente que ficou chupeta da cabeça pela quantidade de clorpromazina que foi dada em excesso, né? E naquela época a clorpromazina era dada de montão, porque daí o cara ficava realmente rebaixado, né? Então todos aqueles elementos que a gente acreditava que era o problema, que é a alucinação, a agitação, o comportamento fora normal, isso não acontecia, porque o cara estava jogado embaixo, tá? Então era uma promessa que estava sendo cumprida, não era uma cura, mas era um controle, ótimo, tá? Bom, já foi quase meia hora, né? Então, o que a gente tem que lembrar? Esse conceito foi crescendo, os hospitais foram ampliando em quantidade, e a gente teve algumas experiências ao contrário disso. Isso a gente já está falando de 1950, 1960, 1970, tá? A primeira delas que eu queria falar, porque não dá para a gente falar de história da psiquiatria sem falar de antipsiquiatria, né?
Porque antipsiquiatria é um movimento totalmente invertido. O que aconteceu? Mais ou menos na década de 60, de 1960, um grupo de psiquiatras aí ingleses, na maioria ingleses, depois foi agregando gente de tudo quanto é lugar, tá? Eles começaram uma crítica muito severa ao saber psiquiátrico, e não era uma crítica de assim, ai, eu tô criticando porque eu não gosto. Não, era uma crítica assim, esse troço não serve pra nada. Esse troço não serve pra nada, porque primeiro de tudo, não tem doença mental. Segundo, se não tem doença mental, para que tem uma ciência para estudar um negócio que não existe? Né? Então, assim, era uma crítica muito pesada. E era uma crítica baseada em algumas evidências e algumas experiências que eles fizeram. Porque eles chegaram no contexto de que, assim, se existe um comportamento, este comportamento é anormal, mas ele é anormal porque existe uma previsão social dele ser diferente. Então, isso logo não tem muito sentido ser uma doença, porque, por exemplo, uma gripe, ela se comporta como uma gripe agora, daqui 20 anos, na China e no Paraguai. Os sintomas são muito parecidos. Se for diferente, é porque não é a mesma gripe, correto? Né? Agora, por que um determinado comportamento X hoje é considerado normal e daqui a tantos anos é doença ou vice-versa? Né? Começaram com essa crítica e fizeram uns experimentos interessantes. Eles colocaram assim vários pacientes de primeiro surto num pavilhão, num hospital, e não fizeram nada com esses caras. Deixaram eles viver a loucura deles. Tá? Perceberam que uma boa parte ficava mais funcional do que aqueles que recebiam o tratamento, entendeu? Eles ficavam extremamente funcionais, porque deixavam simplesmente o cara viver aquela loucura. Então vinha aquele discurso de que para aquele sujeito, naquele momento, o jeito que ele se conectava com o mundo era por meio do delírio, por meio da alucinação que ele estava tendo naquele momento. Então, se a gente usasse qualquer medicação para cortar esse delírio, para cortar essa alucinação, você estaria podando a única forma de comunicação produtiva que ele tinha com o meio externo. Né? Então, era necessário deixar ele viver isso por um tempo, entender o significado disso, para daí depois trabalhar a funcionalidade dele. Então, assim, é uma proposta bastante interessante isso, porque é uma proposta que vai totalmente ao contrário, né? De que a doença mental não é uma doença mental, ela é um problemão econômico, um problemão filosófico, um problema antropológico, um problema político, um problema social, um problema de todas as esferas, e não um problema médico, tá? Não é um problema médico. É uma partiquinha dela só, um problema médico. Por que isso é tão importante, gente? Porque lá na Itália, eles fizeram um movimento político baseado nisso. Tá? O que aconteceu? Esse movimento funciona muito bem até hoje, as coisas funcionam muito bem lá. Então, o que o Franco Basaglia na Itália acabou fazendo? Ele pegou esses conceitos de que loucura é uma coisa muito grande e que essas pessoas não são necessariamente tão diferentes assim das outras, e fez uma política onde ele desconstruiu, fechou os manicômios e colocou essas pessoas para tentar minimamente conviver com as outras pessoas do lado de fora, usando alguns elementos simples, como, por exemplo, centros abertos 24 horas, que é muito parecido com os CAPS 3 que a gente tem hoje, cooperativa de trabalho, residência terapêutica, né, espaços de convivência. Então, ele foi construindo toda uma rede bastante interessante para suprir a lógica do cuidado que acontecia, que não era cuidado, tá? Dentro do hospital, por uma coisa extra-hospital, por uma coisa fora muro, tá bom? E como o Franco Basaglia vinha muito para o Brasil, então essa experiência que ele foi fazendo lá nos Estados Unidos, ele veio 3 vezes, se não me engano, ele ia contando, não tinha internet, né? Então não dava para fazer isso aqui que nós estamos fazendo, e o cara lá do outro lado do mundo falasse, eu estou fazendo isso, estou fazendo essa, a pessoa tinha que ir lá no lugar conhecer, ou ir lá falar sobre, tá? Então, qual que é o nosso teto mesmo? É 8h30? Ou é 9 horas? Gente, me ajuda aí.
Até às 8, professor. Até às 8. Ah, então beleza. Então, o que aconteceu? O Franco Basaglia vinha muito aqui para o Brasil, tá? Então, ele vinha para o Brasil e começava a contar essas experiências. Então, a nossa reforma psiquiátrica brasileira aqui, tá? Ela está muito alicerçada na experiência italiana. Qual que foi o grande problema? A gente, como um bom brasileiro, copia as coisas pela metade, né? A gente copiou a ideia dos CAPs, a gente copiou alguma ideia da residência terapêutica, mas a gente não fez o básico, porque a grande sacada lá na Itália foi simplesmente chegar de uma hora para outra e falar assim, fecha esse troço e solta todo mundo. Tá? A reforma psiquiátrica brasileira, dentro dessa lógica de contexto de psiquiatria, ela foi muito assim, leve, sutil, pouco incisiva, né? Eu fiz essa brincadeira ontem com o pessoal do quarto ano, eu falei assim, o que acontece quando você tem uma infecção de urina? Aí, pô, ajuda, ó. O que acontece se você tem uma infecção de urina? Aí eu tenho que te dar lá fluoxacin, tantas miligramas, vamos supor, 500 miligramas por dia. E eu só, por 7 dias, ok? E você só dá 150 miligramas por 25 dias. O que acontece? Você dá uma dose de antibiótico abaixo da quantidade necessária terapêutica para matar os bichos. Você cria uma superbactéria. Você cria uma bactéria resistente àquele troço. Vai criar resistência, ou não acontece nada, a bactéria fica ali. Você vai selecionando as bactérias. Vai ficando aquelas mais resistentes porque a dose está baixa. Foi isso que nós fizemos. Nós não matamos cara no ninho. Quando a gente faz dentro de um projeto de lei, lá em 1989, que o deputado Paulo Delgado coloca lá, projeto de lei de reforma psiquiátrica, ele catou lá o projeto de lei, ele catou a lei italiana do Basaglia, de um jeito genial, esse cara é um gênio, gente, ele catou a lei italiana, traduziu do italiano para o português e apresentou. Tipo, ele não fez nenhuma adaptação transcultural, ele só sacou lá, né? Se tivesse passado do jeito original, a lei estaria escrita assim, extinção imediata dos manicômios brasileiros. O que foi aprovado 11 anos depois? Extinção progressiva dos manicômios brasileiros, conforme constrói-se uma rede extra-hospitalar de cuidado. Quando você faz isso sem uma política muito forte, você tem a possibilidade, ou você cria a capacidade desse pessoal que você tenta eliminar como sistema de cuidado de se reorganizar e de se fortalecer. Então você cria bactérias resistentes. Tá? Que foi exatamente o que aconteceu. Tá bom? Foi exatamente o que aconteceu. Mas antes um pouquinho, deixa eu voltar um pouquinho. Aqui no Brasil, a expansão dos hospitais psiquiátricos aqui no Brasil, ela teve uma característica bem diferente do restante da Europa, por exemplo, tá? Porque aqui no Brasil a gente não teve essas coisa de filme de terror, vamos dizer assim, de tortura, de botar na cadeira, aqueles negócios, abrir cabeça, aqueles trecos todos assim, sabe? Foi assim, basicamente um modelo muito alemão. O modelo alemão, ele é basicamente asilar, é como se fosse um super asilo. Então colocava as pessoas ali e as pessoas ficavam ali, tá? Então assim, a base da construção do hospital psiquiátrico brasileiro, ele é numa base asilar, tá? É numa base de hotelaria de péssima qualidade e baixo custo, certo? Então funciona da seguinte maneira, você pega um lugar, cria um murão, faz uns pavilhão, enche de gente e cobra do governo. Bota um tanto de guarda, um médico para cada 5.000 pacientes e acabou. Né? Medicação era barata e resolveu. Esse tipo acabou gerando
ali no início do século XX, alguns manicômios gigantescos, não sei se vocês já ouviram falar. O manicômio de Barbacena, famosíssimo. Quem tiver a oportunidade, assista um documentário chamado Holocausto Brasileiro, tem da HBO, e tem um livro chamado Holocausto Brasileiro também, porque ele faz muita menção a Auschwitz, tá? Porque em Auschwitz chegava aqueles trenzão de judeu, né? Aquele trem cheio de gente, né? No hospital de Barbacena chegava ônibus lotado. Ó, o Lasmin já indicou lá no Insta, hein? Sim. Eu não vi. Não vi vocês indicando, tô dizendo. Mas então, esses grandes hospitais, que foram as primeiras coisas que a gente conseguiu eliminar, pelo menos isso, graças a Deus, a gente conseguiu dar um jeito de acabar com esse tipo de coisa, era a característica do início do século XX. Então, a gente está falando aí de 1920, 30, 40, 50, até 1960. A partir de 1970, a gente tem uma mudança na característica dos hospitais psiquiátricos brasileiros. Tá? Começa a surgir os hospitais um pouco menores, só que numa quantidade absurdamente surpreendente. Por quê? Porque o governo federal lançou um negócio chamado FAS, Fundo de Assistência à Saúde. Tá? Fundo de Amparo, não sei, Amparo, Assistência, enfim. O que eles faziam? Eles financiavam a construção de hospitais, de uma maneira geral. Aí agora vamos pensar assim, se você tivesse acabado de se formar naquela época em medicina, vamos supor, em 1974, 75, né, primeiro que você se formar nessa época, você tinha que ser rico. Começa por aí. Vamos supor que você seja mais ou menos. E aí o seu pai ou sua família tem um terrenão afastado da cidade, uma fazenda, uma chácara, um sítio, qualquer coisa que seja. E você, alguém da sua família tem acesso a alguém do governo, um deputado, um senador, que concede esse financiamento, para que você vai construir um hospital oncológico, sendo que o psiquiátrico dá menos trabalho? Entendeu? Então, assim, o boom de hospital psiquiátrico nessa época foi um absurdo. O hospital psiquiátrico de Londrina, Xangri-Lá, Casa de Saúde Rolândia, Hospital de Jandaia, Sanatório de Maringá, né, o de Ponta Grossa, que era um grandão que fechou. Então, assim, esses hospitais que a gente tem na região, que não são, assim, gigantescos, tipo de Barbacena e o Juqueri, mas são grandes também, e também tinham toda essa lógica de maus tratos. Foram construídos com financiamento público. Então ficava muito fácil, porque eu pegava o dinheiro emprestado do governo, construía um negócio, cobrava por isso, não precisava de centro cirúrgico, não precisava de respirador, não precisava de centro de material, não precisava de nada. Eu só precisava de 2 aparelhos de ECT, um monte de guarda, uma enfermeira para cuidar de todos os outros atendentes, e um corpo clínico com 2 médicos estava bom, já dava para atender 5 mil pacientes. Tá? Então, essa é a característica do sistema psiquiátrico asilar brasileiro. Essa é a característica. Tá? Então, o que acontece? Quando lá em final de 70, começo de 80, o Basaglia veio aqui para o Brasil contando numa coisa ao contrário, a gente tinha aqui um movimento no Brasil muito forte, diretas já, SUS, isso vocês já ouviram falar um monte já, né? Então tinha um movimento de reforma da saúde mental também, tá? E o pessoal começou, então, a se organizar, a escutar isso e a fazer propostas de um sistema que fosse extra-hospitalar. Ao mesmo tempo, o Paulo Delgado colocou ali aquele projeto de lei que foi sair só lá em 2001, tá? Que a partir de 2001 mesmo que a coisa começou a andar. Então, o que acontece? Da década de 80 para frente, o Brasil começou um movimento de tentar fazer coisas que fossem diferentes deste hospital psiquiátrico tradicional asilar que eu acabei de contar para vocês como é que ele é. Né? Então, começou o primeiro CAPS, aconteceu lá em 87, em São Paulo. Teve uma intervenção lá de Casa de Saúde de Anchieta, e depois apareceu outro CAPS em Santa Mariana, né, apareceu uma outra experiência, se eu não me engano, em Minas também,
de uma rede que fosse substitutiva, começa a fechar aqueles grandes hospitais absurdos, aqueles que eram um terror na face da terra, sabe? Aqueles enormes, eles começam a diminuir a quantidade de leitos, eles começam a fechar, começa a existir o PENASH, que era aquela avaliação do hospital, que chega lá, bota defeito, e fala assim, ó, se vocês não consertar isso, não melhorar isso, vai fechar. Aí o cara vai lá e melhora, né? Eu sei de hospital aqui na região, gente, que fez até piscina aquecida dentro. Coberta e aquecida. Porque o PENASH é muito legal. O PENASH, os caras chegam lá e chegam pros pacientes assim, tipo a Bianca é paciente, né? Chega lá pra Bianca e fala assim, Bianca, o que você comeu hoje? Ah, eu comi um negócio lá que tava muito ruim. Ah, é? Chega assim, Mavi, o que você acha que ia ser legal aqui? Ah, eu queria ter um espaço de yoga e uma piscina aquecida. Aí eles chegam lá e falam assim, ó, essas aqui são as reivindicações dos pacientes, se vocês não atenderem em tanto tempo, a gente vai cortar X leitos. Aí os caras vão lá e constroem, entendeu? É assim, o PENASH faz isso. Então, já que ele não conseguia fechar, ele conseguiu, pelo menos, minimamente melhorar algumas condições. Naquele hospital asilar que era tão ruim, ele não tinha como atender. Então, esses foram fechando. Então, você pega aquele hospital tipo Juqueri, 15 mil internos lá dentro. Meu, não tem conserto aquilo lá. Aquilo lá só tem um conserto, fechar. Né? Um hospital menor, de 500 leitos, 400 leitos, eles conseguiam ainda fazer esse cambalacho e dar essa melhorada na questão. Tá? Então, a partir da década de 90, minha gente, né, a gente tem todo este movimento de construção, né, primeiro de um jeito muito tímido, a primeira normativa de como deveria funcionar um CAPS foi de 1992. Antes disso, ninguém tinha a mínima ideia de como é que fazia isso. Tá? As coisas foram aprimorando aos poucos, até que mais ou menos em 2010 a gente tem a formação daquilo que a gente chamaria, ou ainda tenta chamar, de rede de atenção psicossocial, que provavelmente vocês já ouviram falar. Tá? Então, assim, aqui no Brasil, a nossa história, ela tentou fazer essa substituição gradativa dentro da questão do hospital psiquiátrico por uma questão aberta, utilizando-se de uma rede completa, tá? Só que esse foi um dos grandes problemas. Lembra quando eu falei lá atrás que a gente copiou as coisas da Itália, mas copiou pela metade? Né? A reforma psiquiátrica italiana, ela era baseada no negócio que a gente chama de reabilitação psicossocial. Tá? Reabilitação psicossocial. Porque assim, pensa bem, você tem um indivíduo, o indivíduo ele está dentro de uma instituição fechada, longa permanência, muitos e muitos, muitos, muitos anos. Logo, ele não é habilitado psicossocialmente. Né? Então, o que a gente precisava fazer? Tirar ele de lá e reabilitar para que ele conseguisse viver psicossocialmente naquela sociedade. Ok. Aí eu faço uma pergunta assim, ó. Maria Cecília, eu não te conheço. Vocês conseguem me dizer se você é uma pessoa incluída socialmente? Acredito que sim. Por quê? Porque eu tenho acesso a alguns direitos básicos. Acesso a direitos. Boa. Tá. Mas assim, o que são essas coisas? O que são esses negócios básicos? Ajuda a Maria Cecília, gente. Moradia. O que mais? Atendimento médico. Tá. O que mais? Dinheiro. Ah, Giovana, não vale. Vocês ouviram isso ontem. Dinheiro, educação. Tá. A base da reabilitação psicossocial são 3 coisas. 1, rede de relacionamentos e família. Tá? Então, a pessoa que está, por exemplo, dentro de uma instituição psiquiátrica durante muito tempo, ele não tem rede de relacionamentos. Né? Então, o que a Maria Cecília tem? A Maria Cecília tem amigos, ela tem pessoas que ela conhece, ela tem familiares, né?
Uns têm mais, outros têm menos, não interessa, você está entendendo? Todas as pessoas inseridas têm uma rede de relacionamento. Minimamente existe uma rede de relacionamento. Ponto 1. Ponto 2, moradia. Tá? A Maria Cecília tem aonde morar, ela tem aonde viver, tá? Ela tem aonde ficar. Pode ser que não seja dela, pode ser que seja do pai, pode ser que seja cedido, pode ser que seja de favor. Não interessa, ela tem. Tá? Terceiro, grana. Dinheiro. Tá? Minimamente para poder fazer aquilo que ela quer. Comer, viver, estudar, tecer algum plano, estilo de vida, ter algum estilo de vida que seja. Tem que ter dinheiro. E o dinheiro, via de regra, é renda. Renda vem de trabalho. Mesmo que não for o seu trabalho nesse exato momento, o trabalho do seu pai, por exemplo, não interessa. É renda. Tá? Então, a reabilitação italiana, ela era baseada nesses 3 alicerces. Retirar a pessoa do ambiente hospitalar, colocar ela de volta na sociedade e dar essas 3 coisas para ela, ensinar essas 3 coisas para ela. Rede de relacionamentos, moradia e renda, trabalho e renda. O que nós fizemos aqui no Brasil? A gente trabalhou muito forte a rede de relacionamentos, que daí ficou o papel de todos os CAPs, de toda a rede, basicamente, né? Que é chamar esse cara para ir lá no hospital dia, ele ficar fazendo atividade, chamar a família, explicar para a família que tem que aceitar ele de volta. Esse troço a gente fez. A gente fez. Tá? A questão de moradia, por mais capenga que seja, a gente teve bastantes projetos que funcionaram, até que mais ou menos. Tanto é que senão a gente ia ter um monte de gente em situação de rua, muito mais do que a gente já tem. Mas o que a gente não fez? Geração de renda. Vocês conhecem algum paciente egresso de hospital psiquiátrico que tenha saído do hospital e depois que foi para o CAPS, desenvolveu alguma profissão e tem trabalho de renda? Já ouviram alguma história exitosa a respeito? Não estou dizendo que não tem, estou dizendo que é raro, isso tinha que ser regra. Isso tinha que ser regra. Todo indivíduo que tem algum problema relacionado à questão de doença mental, ele deveria ser reabilitado. Então, qual que foi o grande erro nosso? Que foi um erro que não foi cometido na Itália. Aqui no Brasil, a gente copiou esse pedaço, mas a gente não copiou a essência. A essência que o Franco Basaglia tinha era a essência da antipsiquiatria. Porque para ele, loucura não era doença. Loucura era um problema muito maior que isso. Entendeu? Então ele não focou na eliminação de sintomas. O que a gente fez na nossa rede de atenção psicossocial, a nossa RAPS? A gente focou demais dentro do contexto de eliminar sintomas, evitar crises, evitar problemas, né? Deixar a pessoa alucinando cada vez menos, deixar ela com menos sintoma possível e esqueceu de que ele precisa ser funcional, independente do sintoma, entenderam? Tá? Esse foi o super erro da nossa reforma psiquiátrica brasileira. Tá? Vocês entenderam isso? Tá claro? É que é muita coisa ao mesmo tempo, eu tô até engasgando aqui. Link para quem está no terceiro encontro. Ah, tá, não é comigo. Então, esse foi um problema. Então, assim, quando a gente percebe o funcionamento de muitos CAPs hoje em dia aqui no Brasil, a gente percebe que eles se tornaram mini hospitais psiquiátricos. Mini hospitais psiquiátricos porque, assim, a diferença é que eles fecham no final do dia, essas pessoas voltam para casa, elas não ficam internadas ali. Mas o parâmetro de saber se essa pessoa está bem, se essa pessoa melhorou, se essa pessoa não melhorou, eles têm sintomas ou ele está sem sintomas? Não é mais aquele parâmetro de que deveria ser, ele está pleno na sua vida ou ele não está? Ele está trabalhando? Ele tem poder contratual? O que a gente usa muito esse termo na saúde mental, poder contratual. É a habilidade que tem de estabelecer contratos de troca.
Entendeu? Então, por exemplo, assim, a Maria Cecília tem a habilidade de estabelecer contrato de troca. Se ela chega numa determinada relação, qualquer que seja, uma conversa qualquer, e ela fala alguma coisa, a pessoa que está interlocutando com ela vai escutar ela e vai acreditar no que ela está falando. Porque ela tem poder de contrato. Se você pega um cara que ficou 35 anos preso dentro do hospital psiquiátrico, que vai conversar com ele, ele te fala alguma coisa, você vai acreditar no que ele está falando? Não, ele não tem poder contratual, ele não tem poder de estabelecer, faz o seguinte, vamos fazer isso que eu faço tal coisa, sabe? Esse poder contratual não existe. Bom? Porém, todavia, e porventura, nossa reforma ainda era uma coisa que a gente até ficava um pouquinho feliz com o que estava acontecendo, sabe? Porque nós tivemos ali uma diminuição grande do número de hospitais, a gente teve ali uma diminuição drástica, ou uma eliminação, vamos dizer assim, daqueles manicômios gigantescos, horríveis e enormes. Porém, como toda bactéria resistente, ela foi se multiplicando. Um dos grandes problemas que nós tivemos é não ter conseguido fazer uma RAPS completa. Além de não gerar renda e reabilitação, a nossa RAPS, ela faltava umas pernas. A principal perna que a gente teve é manejo de curto prazo de crise. Deixa eu dar um exemplo para vocês. Vamos supor que a Giovana, que é a nossa anfitriã hoje, começa a ficar doida nesse exato momento, cata o monitor dela, começa a atacar, quebra tudo, arranca a lâmpada, tira a roupa e sai gritando no meio da rua. Você deu risada, né? O que acontece com ela, né? A mãe dela vai tentar controlar ela, não vai conseguir, ela vai catar uma garrafa, quebrar e vir com um caco de vidro e falar, vou matar todo mundo. O que vai acontecer com ela? Provavelmente vão chamar o SAMU e a polícia, o SAMU vai chegar, vai pegar ela, vai levar lá no pronto-socorro da psiquiatria ou na UPA, eles vão fazer ali um manejo essencial. Então, quer dizer assim, o sistema de emergência, ele funciona, ele dá conta bem, né? Se ela era paciente do CAPS, ela estava indo no CAPS todos os dias e tal, então ela tinha um acompanhamento. Só que a partir do momento que ela tem esse primeiro atendimento pré-hospitalar e atendimento de pronto atendimento, que seria no caso da UPA, vamos dizer assim, ou do pronto-socorro, para onde que ela vai? Uma internação involuntária. Provavelmente uma involuntária, só que não num hospital geral. Ela ia para o Shangri-La. Tá? Porque para a gente ter uma RAPS completa, a gente deveria ter os leitos de hospital geral dando conta de situações parecidas com essa da Giovana, porque é uma situação que muito provavelmente em 7 dias de tratamento intensivo, ela se resolve. Ela se resolve. A Giovana vai ficar super tranquila, não vai estar com caco de vidro querendo matar mais ninguém, não vai estar arrancando a roupa na rua, nem quebrando o monitor do computador, e ela pode voltar para o convívio familiar e voltar, Vitor. Sim, mas assim, não é que fica a critério. O problema é que se ela vai para o Shangri-La, ela vai ficar 60 dias, não interessa se ela melhorou ou não. Porque lá é internação de longa duração. Entendeu? Ela vai ficar no mínimo 30 dias, porque assim, qual que é a questão do hospital psiquiátrico? Ele não tem como se diz? A iniciativa de querer que aquele quadro, que aquela pessoa tome alta logo. Porque uma alta gera renda. Vamos fazer um exemplo assim. Vamos supor, se você tem um hospital psiquiátrico, você tem uma comunidade terapêutica, certo? Aí dentro dessa comunidade terapêutica você tem 50 leitos, ok? Cada duração de leito dessa, você pode fazer uma internação de até 9 meses. Perfeito. Por que você vai deixar uma pessoa 8 meses e meio? Você recebe pelos 9 meses, então. Sim, você vai segurar para até o máximo que você consegue receber daquela pessoa. Você só vai deixar 8 meses e meio se você tiver um para entrar na fila no dia imediato, na hora que você der o alta pro outro.
Entendeu? Mas eu achei que esses hospitais estivessem sempre cheios. Sim, mas eles estão cheios justamente por causa dessa matemática... como é que fala? Matemática criativa. Entendeu? Justamente. E como é que funciona o financiamento de hospital geral? Qual que é a diferença? O financiamento é invertido. É invertido. Se eu conseguir dar alta para a Giovana em 7 dias, o meu valor de diária é de R$300. Se eu der alta para ela em 8 dias, o meu valor é de 150 das 8. Cai pela metade. Entendeu? Então, quanto mais rápido eu manejar o quadro da Giovana e mais rápido eu der alta para ela, maior é a grana que vai entrar para mim, entendeu? Até 7 dias. Coração de mãe, né? E, entenderam? Então, assim, esse foi um dos capengas. Então, assim, a gente tem vários problemas na nossa rede. O primeiro problema grande, falta de geração de renda, não reabilitamos ninguém. Segundo problema grande, o manejo para não depender do hospital psiquiátrico para fazer esses manejos para nós. E a gente ficou dependendo deles. E aí é que eles ficaram resistentes, né? E ficaram tanto resistentes que foram, assim, comendo pelas beiradinhas, né? Diminuiu a quantidade de diminuição de leitos, eles começaram a aumentar a quantidade, aí depois de alguns anos, ali mais ou menos 2014, 2016, eles começaram a internação de adolescentes, entendeu? Eles foram, assim, catando pelas beiradas aquilo que a rede não estava dando conta. Entendeu? Então eles foram assim, não, peraí, esse problema aí eu vou dar um jeitinho. Opa, peraí, esse problema aí eu vou resolver. Então daí eles foram assim, como que a gente pode dizer? Pegando o crédito da coisa. Eu falei assim, tá vendo? Vocês queriam acabar com a gente, mas quem tá resolvendo o problema, na verdade, sou eu. Né? Porque a hora que a Giovana tava com o caco de vidro na mão, quem que resolveu o problema? Fui eu. Não foi o HU, não foi a Santa Casa, não foi o evangélico, foi o Hospital Casa de Saúde Rolândia, quem segurou ela lá e não deixou ela matar ninguém. Tá? E quando a Giovana saía dessa internação, ela ficava na casa à toa ou indo só para o CAPS porque não tinha nada para tentar devolver para ela esse processo de reabilitação psicossocial, porque não tinha trabalho, não tinha renda, ela ficava dentro dessa lógica. Captaram? Tá? Então daí o que aconteceu, gente? Eu vou chegando mais ou menos pro final, tá? Porque eu vou deixar pra pergunta, tá, Bianca? Porque senão, e Giovana, porque senão eu acho que vai ficar muito simples, porque 8 horas a gente tem que fazer assim, ó. Ir pro PAD, tá? Então, o que vem acontecendo? Eu preciso falar uma outra coisa. A Regina mata a gente. O pior é que eu que vou falar lá no outro também, tá? Vocês judiaram de mim, tudo bem. O que eu ia falar mesmo? Aí, ó, você tirou minha concentração. Tá, enfim. Nossa, esqueci. Perdão. Tá perdoado. Tá, eu esqueci de falar uma coisa. Lembra daquela lei que eu falei para vocês de 1989, que saiu em 2001? Tá? Uma das coisas mais potentes que tinha naquela lei, além de devolver a questão da cidadania, aquele troço todo lá do doente mental, era o conceito de internação involuntária. De que internação involuntária era algo que não deveria acontecer. Tá? Então, assim, quando fizeram a lei e proibiram as internações involuntárias, que as internações involuntárias poderiam só ser feitas por comunicação com o Ministério Público em até 72 horas, dizendo os motivos de por que estava internando aquele cara contra a vontade dele, que realmente existia um perigo. Então, o que aconteceu? Deu uma quebrada nessa máfia da internação, porque não dava para simplesmente chegar debaixo de um viaduto e sair abraçando todo mundo que estava lá e levando para o hospital psiquiátrico, que era o que eles faziam antes. Entenderam? Tá? O que veio acontecendo? Em 2013, teve uma proposta no Senado de alteração de várias leis. Só que aí eles pegaram e não foram para alterar essa lei 10.216 de 2001. Eles começaram a fazer uma alteração dentro da lógica da internação por álcool e outras drogas.
Porque aí é que tá, a gente tem uma brecha legal aí na situação que funciona assim. A política de álcool e outras drogas, ela é pela Lei 13.434, se eu não me engano, que é a política que era de 2006, e a de internação por doença mental é a 10.216. Tá? O que eles fizeram? Eles fizeram um projeto de lei que fizesse alterações na internação involuntária para pacientes com uso de drogas, que poderia fazer isso. E essa lei foi aprovada, tá bom, gente? Essa lei foi aprovada em 2020. Então a gente teve uma sequência de coisas que foram acontecendo desde 2018, 2019, foi 2017, 2018, 2019, que começaram a fazer mudanças, e mudanças, assim, importantíssimas, e mudanças graves dentro desse contexto. Então, assim, a permissão da internação involuntária a pedido da família para o usuário de drogas é uma, tá? O estabelecimento de incentivo para a comunidade terapêutica, né? Porque qual que é o problema da comunidade terapêutica? Aí fala assim, a professora Adriana é contra a comunidade terapêutica. Não, eu não sou contra ninguém. Eu sou contra financiamento público para a comunidade terapêutica. Se você quiser montar uma igreja do Jim Jones e fazer uma comunidade terapêutica e receber doação de sei lá de quem, o problema é teu, velho. Faz o que você quiser. O problema é financiamento público, porque cai naquilo que eu acabei de explicar para o Vitor. Tá? Se você tem uma quantidade X de leitos, e esses leitos têm financiamento público, você nunca terá um número abaixo de pessoas do que o teto máximo de internação. Nunca vai ter. Então, se a minha avó vai internada numa comunidade terapêutica, a família dela enfiou ela à força porque ela estava fumando crack demais, tá? O que vai acontecer com ela? Ela vai ficar 9 meses lá. Não interessa o tão boa que ela fique ou não. Só se ela der muito trabalho, daí eles pegam e tem um outro na fila, e eles trocam, porque eu já vi acontecer até disso. Aquele paciente que dá muito trabalho, então, tipo assim, vamos dar uma alta a ele porque ele não tem adesão, e vamos botar o outro no lugar, porque gente na fila sempre tem. Tá? Então, o que a gente teve? Eu não vi o que você escreveu, peraí. Não, desculpa, não era para interromper, não. Só não, eu trabalhava aqui. Era uma briga para conseguir uma vaga nas comunidades, inclusive por causa que nem era tratamento mental. Justamente. Tá? Então, assim, a gente tem... por quê? Porque eles se mostraram como soluções do problema. Tá? Então, aquilo que a gente deveria ter feito, que o Basaglia fez, de mostrar para a sociedade, falar assim, galera, a gente pode conviver com essas pessoas, é possível, convencer a população, fazer esse negócio todo de reinserção. A gente não fez. Então, assim, veio o hospital psiquiátrico, que agora mudou de nome, que a gente chama de comunidade terapêutica, tá? Que não deixa de ser mais, porque agora eu já descobri, já vi, já percebi que ocorre internação de doentes mentais em comunidades terapêuticas agora, tá? Então, são os novos hospitais psiquiátricos que a gente tem, com um outro nome, com uma outra roupagem. Lembra que eu falei lá para vocês, lá no começo, que todas as vezes que a gente descobre que uma coisa faz mal, eles pegam, vai lá, dá uma maquiada no negócio e coloca de novo a mesma coisa, só que com nome diferente? Tá? Isso acontece com medicação durante toda a história, isso acontece com os sistemas de tratamento durante toda a história, isso aconteceu com o ECT durante toda a história. O ECT voltou, novo, melhorado, diferente, mas ele está aí. Ele nunca deixou de existir. Tá? A internação psiquiátrica e a segregação e a exclusão também não deixaram de existir. Elas só mudaram de nome, mudaram de roupagem, mudaram de formato de explicação. Falando nisso, deixa eu fazer um adendo que eu esqueci de falar da medicação. Vocês já perceberam que a cada medicação que aparece um super...
uma hiperincidência daquele determinado transtorno relacionado àquela medicação? É doido, né? Lembra da fluoxetina? Os inibidores de recaptação de serotonina e a depressão? Todo mundo tinha depressão, né? Todo mundo tinha depressão. Aí agora é TDAH, né? Os bens, não, agora é o TDAH que é o bicho. Transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Ritalina. A criança não pode fazer assim na cadeira, que daí a professora já manda falando assim, essa criança que precisa de Ritalina ou qualquer outra coisa para TDAH. Venvance, tem até um monte, tem uns vários que são proibidos aqui também. Adderall e tudo mais. Gente, vocês querem perguntar? Porque eu já tô cansado de falar sem parar, que nem um papagaio rápido durante 1 hora e pouquinho. É muita coisa. Eu ia comentar, quando você falou de poder de contrato, né, mas que não a maior parte, mas grande parte das pessoas que acabam internadas em comunidades terapêuticas, elas perdem a capacidade civil com ações de... qual que era o mesmo nome? Poder contratual? O poder contratual. Eu esqueci, eu acabei de falar aqui da internação compulsória. Uhum. Deixa a pessoa inimputável, ela perde a capacidade civil para fazer contrato, tipo compra e venda, na padaria não, mas para comprar uma casa, um carro, ela não é mais capaz. Sim, mas isso você está falando é da parte legal, assim. O que é pior é que não precisa ser compulsória. Só o fato de você ter sido internado não precisa ser compulsoriamente. Você perde a legitimidade perante outras pessoas. Entendeu? É aquela brincadeira que eu sempre falo assim, vamos supor... Deixa eu pegar outra pessoa para não pegar quem está com a câmera aberta, que eu já estou enchendo o saco de vocês. Vamos pegar aqui, por exemplo, a Larissa Gabriele, né? Se a Larissa Gabriele teve um problema na vida dela, porque ela sofreu um abuso ou um trauma, alguém foi assassinado na frente dela, teve lá um transtorno de estresse pós-traumático, começou a alucinar e foi internada no hospital psiquiátrico, 1 vez, 2 vezes, a Larissa recebe um rótulo na testa dela, dizendo, eu sou doida pra cacete. Entendeu? Então ela perde esse poder contratual a partir do momento que ela fala assim, eu sou paciente psiquiátrico, eu já fui internado na Clínica das Palmeiras 2 vezes, 10 vezes, 12 vezes. Não precisa, pode ser até voluntário. Pode ser até voluntário. Né? É a mesma coisa que esse presidiário. Né? Ele perde esse poder de confiabilidade da sociedade em relação ao que essa pessoa pode trazer, vocês estão entendendo? Por isso que o manicômio, ele nunca serviu para curar ninguém, nem para minimizar do sofrimento, nem para evitar sofrimento. Ele surgiu, na verdade, para reforçar uma prática de exclusão e bater uma tatuagem na testa das pessoas, dizendo assim, ó, pum, você é louco. Você não serve para estar no meio das outras pessoas. Essa nova lei que você comentou, que permite a internação involuntária, foi de 2020 ou eu entendi errado? Foi agora de 2019. Deixa eu pegar para você. Não fala besteira. Porque eu comentei até ali que eu trabalhei no MP um tempo, mas foi 2018, a gente já via isso. Então, mas assim, em 2018, aqui, deixa eu pegar, 2018 teve um decreto, se eu não me engano. Mas eu não lembro se era para transtornos mentais ou álcool e drogas. Não, é sobre álcool e drogas. Ó, teve uma nota técnica. O que aconteceu? Teve uma resolução do COMAD em 2018 que, tipo, dava a entender de que isso poderia acontecer, mas não era lei, tá? A gente teve um decreto mesmo em abril de 2019, um decreto presidencial mudando a lei de álcool e drogas, mas ainda não era lei, mudando só alguns pontos ali, tirando redução de danos, colocando incentivo à comunidade terapêutica e tudo mais. Agora, a lei
13.804 de junho de 2019 é sim o projeto de lei que lá de 2013 que faz prioridade e permite a internação involuntária a pedido do familiar responsável, de 2019. Junho de 2019. Se você quiser anotar aí, ó, 13.840 de 5 de junho de 2019. Nossa, eu não sabia, eu achava que... Porque aparecia lá a indicação para internação involuntária feita pelo médico. Eu nem me recordava que tinha comunicação com o Ministério Público. Não, mas tem que fazer. Até 30 dias faz. Na verdade, quem que faz é a instituição que recebe. Entendeu? A instituição que recebe. Então, por exemplo, assim, se eu sou o médico lá do Shangri-La, e aí eu tô recebendo uma internação involuntária porque o cara tava em risco de suicídio. Vamos pegar uma coisa que é passiva e todo mundo aceita e não tem muita discussão. Risco de suicídio e internação involuntária. O cara tá em risco grave, ele tá em risco iminente de se matar. Né? Então, é internação involuntária. Ele tem que fazer sim, ele pega lá um papelzinho, preenche os negocinhos, até 72 horas que a pessoa entrou para o hospital, ele tem que preencher esse papel e mandar. E aí, a hora que a pessoa tem alta, ele tem que mandar também. É como se fosse um comunicado, entendeu? Ele é obrigado a mandar de todas as internações involuntárias. Isso não mudou. Isso não mudou. A única diferença é que antes a internação involuntária só acontecia se a pessoa estivesse colocando ela em risco ou colocando outras pessoas em risco. O que mudou agora é que a família pode falar: ah, eu quero que interne o meu sobrinho. Por quê? Ah, porque ele tá roubando os tênis de casa e vendendo. Gente, isso não é problema de internação. Isso é problema, tipo, se ele tá roubando, isso é problema de polícia. Não é problema nosso. Vocês estão entendendo? Quando a gente fala da questão da que é tudo muito... É muito além do saber só da saúde, envolve um monte de outras coisas, e a gente não pode ficar reduzindo as coisas assim. Palavra-chave Basaglia. O que é essa palavra-chave, Bianca? É do link de presença. Ah, é para a lista de presença, para ver quem participou, né? E prestou atenção. Ah. Uhum. Alguém quer falar alguma coisa? Oi, Cláudia. Muito boa a palestra, o encontro. Ô, Vitor, você faz o quê? Você é do direito? Não, já sou formado em direito. Eu faço psicologia agora. Ah, entendi. Estou no primeiro ano. Então, eu nem ia falar mais nada, que eu já falei um monte. Mas você comentou isso de casos de polícia. Eu tive um processo, uma ação, exatamente essa linha. Que o adolescente começou a ter problemas, envolvimento com drogas, etc. E a solução que os pais encontraram é mandar de uma instituição para outra. Só que eles não tinham dinheiro para pagar, então foi por financiamento público. Ficou dos 15 aos 18 anos nessa rotina, né? Vivendo em comunidades terapêuticas. Pra sair. Exato. Não, o problema era quando saía, que daí que os pais corriam atrás, procuravam. Tanto que quando você falou que essa questão das vagas sempre foi um problema para achar vaga. Eu, daí no caso, era advogado do pai, né? Então, até nem vou comentar a posição que eu tive que tomar, mas exatamente isso. Era criança que, por ter usado droga, mas era também completamente ambíguo, nunca foi comprovado que ele fumou pedra ou cheirou pó. Talvez tenha fumado baseadinho, mas foi parar em comunidades terapêuticas até os 18 anos. Agora saiu. Mas aí quando faz 18, o processo acaba. E daí a minha parte com o direito já estava cumprida. Mas daí agora o moleque tá com um carimbaço na testa, né? Não, e assim, é terrível a história. Né? Não sai nunca mais isso. Na história de vida desse menino. Eu sempre falo pro povo, gente, eu sempre falava isso quando a gente ia pro pronto-socorro, eu levava vocês pro seu estágio, não faço mais isso, tá?
porque a prefeitura não deixou, mas quando eu levava vocês e falava assim, vocês pensam 1001 vezes antes de fazer uma internação de alguém a primeira vez. Pensa 1 milhão de vezes. Existe alguma alternativa, qualquer uma que seja, nem que for um pai de santo, diabo que for, para você tentar manejar essa história sem precisar internar? Se a resposta é não, não existe, ok, faz isso de consciência limpa. Se não, você está tatuando a testa do piá para sempre. Tá? Porque essa experiência que vai acontecer de uma internação involuntária, ou uma internação que seja voluntária, mas seja sugerida, e ele acabou aceitando porque ele viu que não tinha outra possibilidade de tentar resolver a situação, é uma experiência que vai traumatizar e vai gerar só mais dano. Não vai ajudar em nada, só vai dar problema. E o professor, ainda tem um aspecto que a gente nem tocou, mas é o do criminal, né? Porque quando o cara é julgado inimputável, em 84 teve a reforma que criou o tratamento ambulatorial, só que para aqueles que são julgados como o mais grave, eles são internados. E a cada 6 meses que vai ver se passa a inimputabilidade, significa basicamente uma pena perpétua. A cada 6 meses. O Alisson fez uma pergunta aqui para o senhor no chat. Não vi, vamos lá, né? Voltando um pouco ao assunto do Barbacena. Eu não acho que fala pouco, não. Eu acho que fala-se bastante. Só que, assim, o que eu fico meio de cara é que o povo... Eu acho que fala como se fosse uma coisa que aconteceu e não acontece mais. Isso é uma mentira. O que acontece? Lembra que eu falei para vocês? É mais bonito. Entendeu? O hospital de Barbacena ainda existe, ele só tem uma piscina aquecida. Ele só não é capim para dormir, tem um colchãozinho fino. Entendeu? Então, assim, eu acho que a gente fala muito, às vezes, fala bastante, só que a gente fala pouco do que está acontecendo agora. Muito pouco do que está acontecendo agora. Como se, tá tudo bem. Gente... Quando deu aquele bafafá desgraçado lá no Shangri-La de que pegaram o homem cheio de armas, vocês lembram disso? Cara, aquele era o momento do governo municipal chegar e falar assim, vamos interditar essa desgrama, vamos fechar esse negócio, vamos fazer 5 CAPs, norte, sul, leste, oeste, dentro da cidade de Londrina, vamos pegar o dinheiro que vai para aquele negócio e vamos fazer uma rede extra-hospitalar gigantesca aqui em Londrina. Fizeram? Qual que foi o discurso gestor? Não, a gente precisa do hospital. Onde que a gente vai manejar as crises? Esse foi o Dr. Júpiter ou o Dr. Júpiter foi antes, aqui em Londrina? Não, do Júpiter é tua história. Esse que eu tô falando é o do Shangri-La aqui do... Eu não vou falar o nome do cara, tá gravando. Nem sei que fim que deu aquele processo. Eu não vou falar o nome do cara, tá gravando. Não fala não. Mas era um momento, vocês estão entendendo? A gente perde o time dos momentos